Ela é bonita, mas como as mulheres se diminuem por vezes, mutuamente, caçando defeitos na aparência das irmãs. Quando entendermos que lutamos juntas, que não lutamos contra, que a ascensão de uma impulsiona a ascensão de todas, que Martin Luther King estava certo porque ameaça a injustiça em algum lugar, ameaça a justiça em qualquer lugar. Quando entendermos que não devemos usar as outras de escudo contra uma sociedade contra as mulheres. Esses são alguns trechos da sessão Elas sobre Elas, do livro Ponha-se no Seu Lugar, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul pela professora e escritora Genevieve Faé, que nos brinda com a sua presença. Uma honra tê-la conosco aqui. Obrigada, Fábio, pelo convite. Falar sobre literatura é sempre muito bom. Aqui no Café com Letras, pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claronet. Esse livro é muito provocativo. Eu te confesso que meu primeiro contato foi te acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais, e eu não entendia muito bem do que se tratava, até que a obra chegou em minhas mãos. E o livro é muito interessante. Ele é muito interessante. Eu pegaria aqui 3 pontos. A valorização da mulher, por óbvio, a conscientização da mulher dela sobre ela mesma, limitações, tabus e por aí afora, e provavelmente um novo olhar do homem com relação à mulher, que muitas vezes pode ser de forma involuntária, cultural, por uma série de motivos, acaba incorrendo em erros, podemos dizer assim, mas que machucam as mulheres e as prejudicam no dia a dia. Eu acho que são muitos enfoques que são abertos aqui nessa prosa poética e eu gostaria de iniciar pela organização da obra em si. Nós, antes de entrarmos no ar, tu comentavas comigo que começaste a criação da obra no período de pandemia. Isso. Então vamos começar, com perdão pela redundância, desde o início. Eu sempre me considerei leitora, né? Então eu leio desde pequena, eu via meu pai lendo, então eu sempre coloquei esse rótulo em mim de leitora. E na pandemia, eu sou professora, né? Quando fechou a sala de aula, eu fiquei em casa e comecei além de ler, comecei a escrever e repensar muitas das coisas que eu tinha vivido como mulher e ouvido também das minhas amigas mulheres. E aí eu comecei a escrever e não parei mais. Por exemplo, esse trecho que eu peguei aqui, ele trata especificamente da avaliação das mulheres sobre elas mesmas. Há um ponto que seria daqui a pouco uma inveja de uma em relação à outra, que começa a depreciar e tenta chamar a atenção do seguinte: não, as mulheres já enfrentam uma certa dificuldade de colocação, muitas vezes, do ponto de vista social, ou são alvos de preconceito. E daí, se uma ficar criticando a outra, fica mais difícil ainda. Exatamente. E é uma competitividade que é muito alimentada por discursos, né? Discurso midiático, essa indústria da beleza que coloca na mente da mulher que ela nunca está pronta, que ela nunca está perfeita, que ela precisa sempre se aperfeiçoar, que ela precisa ser mais bonita que as outras. Então, eu pensei um pouco por esse lado, de resgatar a sororidade mesmo, né? Nós podemos ser não só bonitas todas juntas, mas ir muito além disso, muito além da pressão estética. Mas aí significa o seguinte, então, evitar competitividade entre as próprias mulheres, ou as mulheres se assumirem com uma identidade que precisa lutar de forma conjunta? Lutar de forma conjunta. Porque a competitividade tem separado muito as mulheres, e especialmente nesse campo da estética não há o menor sentido, né? Então a gente tem que deixar um pouco para trás essa validação pelo que nós parecemos e instigar uma validação por aquilo que nós somos. O alerta inicial do livro, nós estamos tratando aqui ainda na seção das mulheres sobre elas. Mas cabe aqui um parênteses do alerta inicial. Este livro está relacionado a abuso, ansiedade e depressão, assédio sexual, distúrbios alimentares, distúrbios de autoimagem, trauma e violência. Nós estamos aqui tratando basicamente ainda da parte estética. O livro depois ele tem um processo de imersão e eu gostaria que tu colocasses um pouco o seguinte: quando tu entras nesses temas mais... não é polêmicos, mas mais
delicados, digamos assim. Alguns tabus. Tabus, assédio sexual, são situações muito graves. Parte de experiências pessoais ou parte muito mais de relatos ou de acompanhamento de outros casos? Como é que se deu a inspiração para construir esse texto? Eu sempre digo que o autor, né, ele é um observador e ele está sempre com a anteninha ligada, né? Então, eu sou do tipo daquelas pessoas que ficam nos cafés. Eu gosto muito de ler e escrever nos cafés. E eu fico ouvindo, assim, o que está passando ao redor. Tipo um rádio escuta, assim, exatamente, um antigo rádio escuta. Exatamente. Então, claro, o meu contato com jovens também. Então, um pouco da minha vivência, eu acho que não tem como o autor, né, não se colocar, vem muito da vivência. Até tem uma frase que diz, né, que a gente não deve pintar quadros nunca vistos por nós antes. Né? Então, com certeza, se fosse um livro escrito por um homem sobre os mesmos elementos, né, o lugar de fala seria muito diferente. Então, um pouco da minha vivência, mas um pouco também é da vivência de outras mulheres que passaram pela minha vida. Tanto é que eu cito elas no final. Eu tenho uma sessão em que eu cito muitas das mulheres que passaram pela minha vida. Que te inspiraram, digamos assim. Isso, me inspiraram de alguma maneira, algumas por mais tempo, outras por menos, mas todas me fizeram repensar essa questão do lugar. O colocar-se no seu lugar é a mulher que define qual lugar, né? Porque por muito tempo definiram para nós onde nós estaríamos. E agora a gente tem que considerar esses avanços, né? De que nós escolhemos o lugar. Porém, muitas mulheres ainda não se firmam nesse lugar. Muitas mulheres ainda não têm a autoestima de, não, eu estou aqui porque eu mereço. Então, é por isso que eu escrevi, pelo que eu vivenciei e pelo que eu vi por aí também. A propósito que tu citavas as mulheres que te inspiraram, eu vou fazer uma fuga aqui para a sessão final do livro, e aí eu vou citar de forma aleatória. Por exemplo, abre com a Alessandra Reck. Alessandra Reck, jornalista, escritora, já esteve aqui várias vezes, foi patrona da Feira do Livro de Caxias do Sul. De forma aleatória, eu vou pegando aqui outros nomes: Flávia Ramos, Júlia Cardoso Reis, Nadine Vacari, Natália Borges Polesso, prêmio, essa escritora aí. Prêmio Jabuti de literatura. Então, grande figura. Então, nós temos aqui nomes: Nilza Faé, imagino que seja tua parente, tua mãe? Minha mãe. Tua mãe. Viu? Sem combinar, eu estou acertando aqui os nomes. Lisana Bertucci, minha amiga, que está devendo uma vinda para cá. Olha aí, minha prof. Recentemente lançou um livro e ainda não conseguimos trazê-la, mas logo ela estará de volta aí também. Então, são vários nomes. E aqui, lendo o teu livro, eu lembrei, porque eu faço a leitura aproximada já perto do dia da gravação, e ontem, por um acaso, o Esporte Espetacular da Rede Globo lá mostrava matérias com mulheres que serviram de inspiração, que marcaram época no esporte. Eu lembro que lá aparecia, por exemplo, a Hortência, e em dado momento ela dizia assim: mas nós naquela época não tínhamos referência, não tínhamos noção do que nós estávamos provocando no esporte. Isso mesmo. Porque termos que tu utilizas aqui e outras obras de cunho mais feminista investem, por exemplo, empoderamento, consciência do ser mulher e tal. Não se falava na época. Não se falava disso. Não. E a Hortência, conversando com outras atletas da época dela, vôlei, basquete, por aí afora, ela dizia assim: nós não tínhamos consciência que ali nós estávamos formando uma geração com mais consciência de si. Até os patrocínios, as marcas esportivas não tinham patrocínios muito claros quando se referiam às mulheres. Elas eram revolucionárias e não sabiam. Hoje elas sabem. Daí a própria Hortência diz: hoje é mais fácil. Hoje, exato. Elas abriram caminhos, né? Elas abriram caminhos. E dessas mulheres que tu citas, nessa fuga que eu faço para o final do livro, até provocada por ti, citei a tua mãe, citei outras grandes, eu não queria que tu focasses num nome só, até para não ser injusto, porque são dezenas de nomes colocados aqui. Mas, de um modo geral, elas te fizeram mais mulher, digamos assim? Elas te tornaram maior? Sim. Sim, as mulheres ao redor representam modelos, né? E muito pelo que elas sofrem, a gente cresce. Então, aí tem várias escritoras, né? Várias escritoras, por exemplo. Então, a gente precisa de modelos, né? Em quem se espelhar e se inspirar, a ver aonde elas chegaram, né? Por exemplo, a Lisana Bertucci, que é a prof do mestrado em que eu fiz, né? Uma baita escritora. Então, ela falava dos textos dela nas aulas e eu pensava: será que um dia eu vou conseguir escrever algo? Porque na época eu não escrevia, né? Então, são modelos que nos inspiram. Acho que é bem importante a gente colocar para cima essas mulheres, né, que construíram o seu local, o seu lugar, e que tem muito a ensinar, né? Elas ensinam mesmo sem saber, como é o caso da Hortência. Ainda
nas mulheres por elas mesmas. Eu peguei um poema aqui, Não se nasce mãe, torna-se, como eu queria ter lido Simone de Beauvoir. Não que ela tenha dito isto, mas disse algo parecido. Como eu queria saber que quando nasce um bebê, não nasce uma mãe. Então, aqui também, acredito que não sirva só para as mulheres, mas é aquela ideia de estar pronto para algo, né? No fundo, Os pais também. As pessoas nunca estão prontas para as atividades, elas aprendem. Não, né? a gente aprende no caminho. Exato. E é um aprendizado doloroso, né? Então, ser mãe me transformou também. E digamos assim, esse clichê, né? Nasce um bebê, nasce uma mãe, não é bem assim. Eu vejo que a maternidade é muito romantizada ainda, né? Então, esses discursos de, olha, é difícil, o primeiro ano do bebê é bem complicado, a gente não dorme direito, mas hoje meu filho tem 9 anos, né? Hoje eu tenho saudade, inclusive, dessa época que ele não dormia. Acho que a nossa memória é dita, né? E aí a gente fica com a parte boa, mas é muito importante a gente não romantizar a maternidade, né? Porque a mulher hoje trabalha, ela conseguiu expandir, mas ela não deixa de ser mãe, mas ela não deixa de ter que cuidar do lar, ela foi só acumulando funções. Então, se a gente discutir isso, a gente também chega nos homens, né? Que estão, claro, cada vez mais participativos também. E aconteceu isso com o teu marido, digamos assim? Aconteceu. Ele foi desde o início até hoje, mas nem todas as mulheres têm essa sorte, digamos assim, de homens que são conscientes e que não fazem exatamente o que os pais fizeram, né? Porque as gerações anteriores, os homens não eram, digamos assim, incentivados a cuidar do bebê como as mulheres naturalmente eram, né? Nós entrando aqui já no Ela Sobre Eles, e citamos até o teu marido, no caso, na participação, né? Criação, tens uma filha ou um filho? Um filho. Menino. No Ela Sobre Eles, então, no teu caso. Tu percebeste da parte do teu marido uma evolução nesse processo, uma compreensão melhor daqui a pouco de tentar se distanciar da educação que ele tinha lá quando era criança, de como ele viu o pai dele? Né? Isso, exatamente. É por isso até que no início eu coloco, né, para eles que aprenderam a se, digamos assim, distanciar de alguns elementos de uma educação com resquícios mais patriarcais, né? Eles também estão aprendendo conosco. Uhum. Mas aí é o seguinte, tem um ponto bem sensível que está na contracapa aqui. Isso eu achei bem interessante, eu comentei contigo. Para eles não leem. Comentei contigo antes da gravação. Eles não leem no sentido, não é que não saibam ler, mas no sentido de que há uma certa dificuldade de percepção. Eles não querem, especialmente se tratando de feminismo, porque é poesia feminista, né? E há uma ideia muito equivocada de que, no senso comum, é claro, de que o feminismo seria as mulheres contra homens. Não, é mulheres a favor da igualdade. Inclusive, os homens podem ser feministas e muitos são. Como? É as mulheres com os homens, né? Com os homens, Não acima, não abaixo, é simplesmente com os homens. Mas tem dados momentos do livro que se trata de libertação de relação, que há quase que um perfil mais independente. Não chega a ser, então, uma apologia de que a mulher seja sozinha. Não. Mas que ela não fique amarrada a relações destrutivas. Isso, que ela não fique, que ela perceba o que é uma relação tóxica, porque antigamente era mais naturalizado, que ela perceba e que ela saiba escolher quem faz parte da vida dela, quem merece fazer parte da vida dela. E crescer junto, né? Se ela tiver um companheiro ou uma companheira, que ela saiba estar com alguém que respeite o lugar em que ela se coloca e cresça junto. Nós ainda temos pelo menos uma seção a ser explorada aqui, que seria a última. Eles sobre elas. Então, acho que é bem interessante, só que antes de imediato, como nós sempre fizemos no Café com Letras, nós vamos dar uma pausa aqui na abordagem, ponha-se no seu lugar, e de imediato chamarmos as dicas do autor. Roda a vinheta aí. Então, nas dicas do autor, recebendo aqui a professora e escritora Genevieve Faé, eu vou pedir, Genevieve, que tu compartilhes com quem está nos acompanhando neste momento dicas de leitura, podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está nos acompanhando neste momento precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Eu vou citar 2 autoras que foram as que me inspiraram a escrever, que são a Amanda Lovelace e a Rupi Kaur. Elas vendem hoje mundialmente poesia feminista
E quando eu li as duas, esse aqui, o Cura pelas Palavras, é o lançamento da RUP. Esse aqui é um diário de escrita. Então, ela tem outros livros, outros jeitos de usar a boca, ela tem outros livros. E esse aqui é um diário de escrita em que ela trabalha a cura, né? A cura do feminino pela produção textual. Então, são duas autoras que me impactaram demais. E eu pensei, quando terminei a leitura, eu pensei, eu também tenho o que produzir nesse sentido, eu também tenho essas vivências. E estão citadas aqui meio que com um agradecimento, assim, já logo uma espécie de folha de rosto do livro, assim, tem um agradecimento. Nós deixamos para o momento final, seguindo a ordem do livro aqui. Por um acaso, esse bate-papo está praticamente linear em relação ao enredo do livro. A parte final do livro é eles sobre elas. Então, o livro tem elas sobre elas, elas sobre eles e agora eles sobre elas. Com perdão aí pela rima e tal, mas enfim, são 3 sessões pelas quais o livro está organizado. As pessoas dizem coisas para cortar você ao meio, mas você tem o poder de não as transformar numa faca e cortar a si mesmo. Aqui uma epígrafe de Ruppkauer. E aí já começa, meu anjo, me indica um livro para ler. 3 erros, meu anjo, e cadê o por favor? Não sou sua criada literária, digamos assim. Claro, aquela espécie de que em vários temas a mulher só dá uma ajuda ali, mas não tem... E uma abordagem com uma intimidade que não há. Que não há. Como se fosse... como se a mulher estivesse sempre disponível para conversar, para ser uma companhia. Então, foi por esse lado que eu quis provocar. E, de um modo geral, também começa os comparativos, os elogios com alegorias e por aí fora. Isso também vai sendo problematizado no livro. Eu vou lembrar aqui de conversas com colegas, né, que falam o seguinte, mas não pode ficar só em função de elogios superficiais ou estéticos, né? A mulher tem muito mais a entregar. Exato. Perdão desse termo também, que tem se usado muito, ao sujeito que foi competente entregou, o que não foi competente não entregou. Exatamente, entregou tudo. E entregar tudo para a mulher é ter um padrão estético esperado pela sociedade. Exato. E a gente entrega muito mais, né? Entrega muito mais, mas o verbo entregar, assim, ele sempre fica esquisito nessas situações. Mas o que nós tentamos chamar a atenção é que há um conjunto todo a ser explorado e que muitas vezes fica reduzido nesses termos um pouco mais apelando à ternura, a um afeto, feminilidade, a beleza. Que não pode ser perdida também, né? Não. Como equacionar isso a propósito? É entender que vai além. Então, eu me inspirei muito num poema para escrever essa sessão, num poema da Ruppkauer, em que ela fala o seguinte, ela pede desculpa a todas as mulheres que ela elogiou primeiro pela beleza, sendo que elas despedaçaram montanhas. E aí ela diz, a partir de hoje, não quer dizer que eu não te ache bonita, mas eu sei que você é incrível, você é esforçada, você é competente. Então, aí eu tentei chamar a atenção, né, porque a estética é apenas uma parte. É claro, não é um não à vaidade, não é um parem de elogiar as mulheres, não é isso. Mas enxerguem para além daquilo que a mulher mostra num primeiro momento, né? Como equilibrar? Agora eu vou perguntar a impressão da autora mesmo sobre a sua obra. Como equilibrar esse ponto do elogio, que é algo bastante sensível? Tem mulheres que falam, você não pode elogiar uma mulher porque senão a reduz pela parte estética. Outras mulheres mesmas acabam falando, não, eu gosto de ser elogiada. Então, como encontrar um ponto de equilíbrio nisso? O elogio, claro, não fora de lugar, né? Porque eu escrevo também sobre isso, às vezes de o elogio vir de um momento inadequado, de uma situação inadequada. Né? O elogio pode vir, mas ele não. Eu vejo que se ele ficar reduzido à estética, ele acaba sendo um pouco depreciativo para a mulher. Porque o homem a gente também pode elogiar pela estética, mas a gente sempre elogia, nossa, tua competência, o teu esforço, o teu intelecto. E a mulher ainda é um pouco marcada mais pela estética. E isso é altamente prejudicial para ela. Porque, por exemplo, uma mulher que é sempre elogiada pela beleza, quando ela vai envelhecendo, ela vai tendo a noção de que eu sou amada pelo que eu pareço, então eu vou deixar de ser amada. Então é bem complexo. Sim, há características mais fortes do que isso, né? A própria afinidade intelectual, de conhecimento, afetiva. Isso. Há valores acima do que um componente meramente estético. Isso aí dialoga, talvez, com o que tu classificaste aqui ao término do livro, praticamente,
como um analfabeto emocional? Isso. É aquele em que ficou no raso, ficou no superficial, né? Ficou no que a mulher parece para ele. Ele muitas vezes convive com a mulher e nem conhece, né? Nem conhece ela direito. Não sabe os gostos, os sonhos, os anseios. Então, foi mais por esse caminho, né? Ele classifica ela pelo que ela parece, não pelo que ela é. E o problema é quando a mulher se classifica também pelo que ela parece. Esse que é o problema, né? Quando ela mesma se julga pelo que ela parece. Então, eu falo muito também no livro de não se sentir suficiente, não se sentir bonita, não se sentir preparada. E preparada em vários aspectos, né? Já citamos ali a questão da maternidade. Isso, então, exatamente. São vários desafios. Nós não citamos pontos sensíveis como, por exemplo, abuso, agressões à mulher de ordem, pode ser moral, verbal ou até física, que o livro também contempla. Tu gostarias de fazer um breve comentário a respeito disso? Sim, são temas que a gente tem que ter muita delicadeza para tratar, né? Até por isso o aviso dos gatilhos no início do livro, né? E é realmente o que aconteceu. É tipo uma nota de advertência. Isso, uma nota, porque as leitoras vieram com esse feedback mesmo para mim. Olha, tal situação ali, né? Poetizada, aconteceu comigo. Mas é importante falar, primeiro para gerar essa identificação no leitor, e quando a gente percebe que acontece com outros, né, a gente se sente mais acolhido. Então, foi por uma questão de conexão e de trazer à tona também, né, muitos abusos que são naturalizados. Por exemplo, uma cena que eu conto num consultório médico, que seria aquela história do elogio no local inadequado, né? Exato. E como o livro segue, ele finaliza pedindo ajuda para escrever um próximo livro. Isso. Nós estamos aí a pouco mais de 2 minutos do encerramento do nosso bate-papo, muito bom por sinal, faz sinalização aqui a produção. Como que será o próximo livro, então? Já vamos te colocar aí sob pressão aqui. É alguma pressão, não, mas é incrível. A gente, depois que faz o primeiro, né, já estou fazendo, inclusive com muitos feedbacks das leitoras. Nessa linha também? Nessa linha também, de poesia feminista. Eu escrevo também contos, crônicas, mas eu sigo pela poesia. A propósito, nós temos aqui, e tu me presenteaste antes da nossa gravação, do 55º Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, isso foi em 2021, isso, se eu não estou enganado. Tu te classificaste aqui em primeiro lugar na categoria crônicas, então já demonstra também uma possibilidade de exercício entre os gêneros literários, mas tu pretendes, do ponto de vista de livro, ainda continuar na poesia, é isso? Exatamente, mas eu sigo escrevendo crônicas e contos. Inclusive, eu escrevi o Ponha-se no Seu Lugar por conta da premiação. Eu nunca tinha participado de nenhum prêmio, foi o primeiro texto que eu enviei. E quando teve a premiação, a autora Maya Falks ganhou o Vivita Cartier, né? E ela comentou, quem quer escrever, siga, a gente passa por alguns concursos que não ganha, a gente passa por dificuldades, por exemplo, não ser lido, não vender tanto. A Maya é muito legal nesse aspecto. E aquilo ressoou em mim, eu não conhecia ela ainda. E aquilo ressoou em mim de uma maneira que eu pensei... Te encorajou? Sim, foi pela fala dela que eu escrevi esse livro. Se eu não tivesse visto aquilo, eu sempre ficaria mais escondida, né? Escrevendo algumas coisas nas minhas redes sociais. Mas isso me impulsionou, então eu queria chamar a atenção para a importância desses concursos. Eu fico imaginando, ouvindo teu relato, e é algo que acontece conosco, jornalistas. Né? Tu acabas convivendo tanto com a palavra, com o exercício, que se torna um rigor pessoal muito grande. Como que eu vou colocar na rua um texto? Exato. No teu caso, professora de letras e tal, já leu tanto, aí fica, será que eu estou em condições de... Eu pensava exatamente assim, volta para o livro da insuficiência, né? Eu pensava assim, tem E o teu livro trata disso. Tanto livro bom, sim, aconteceu comigo, né? Tanto livro bom, eu pensava assim, todo mundo já falou sobre tudo. Exato. Tem livros maravilhosos de mulheres sobre esses temas, a própria Rupi, a Amanda, mas aí aquela fala dela impulsionou e eu pensei o seguinte... Não, tem muitos livros, mas ninguém tem a minha vivência. Exato, falta o teu olhar. Ninguém tem a minha vivência, ninguém tem as minhas leituras, ninguém tem os meus dramas, os meus traumas. E aí, por isso que eu escrevi. E outra coisa, Genevieve, agora para encerrar mesmo. Quando a entrevistada é boa, o tempo fica curtinho. Parece que não é suficiente. Mas, enfim, rapidamente. O feedback maior, assim, do ponto de vista tanto das mulheres quanto dos homens? O maior foi das mulheres identificação,
conexão, de se sentirem acolhidas. Até algumas me passaram assim, eu fui lendo devagar porque eu não queria terminar o livro, eu queria continuar convivendo com ele. Né? E dos homens foi também uma questão de acolhimento também, e de, nossa, que bacana a tua escrita, eu não conhecia, né? Eu não tinha parado para pensar nesses temas. Então foi muito positivo, assim, superou todas as expectativas. Eu como leitor encaro como um aprendizado mesmo, eu acho que o livro que bom. Nos ensina, muito bom mesmo. Que bom. Quero te agradecer imensamente, passamos um pouco do nosso tempo, ainda ficam breves segundos para as tuas considerações finais, digamos assim. Eu queria te agradecer, falar sobre literatura é maravilhoso, eu tenho como uma missão pessoal fazer as pessoas lerem mais. Então, eu queria convidar quem está nos assistindo a seguir o meu Instagram, que é um Instagram literário que eu tenho, então eu posto tudo que eu leio. Muito bom, por sinal. Nos últimos anos, eu tenho conseguido ler 80 livros por ano. Nem sei como eu consigo também. Bastante. Porque é muita coisa. E assim, então quem puder me seguir é @GenevieveFaé. E aí, não só as minhas escritas, mas eu também posto muito sobre o que eu tenho lido e tenho me provocado. E o pessoal te marca muito, né? Marca bastante. É legal que tem uma troca, né? Marca bastante. Eu te acompanho razoavelmente. Eu adoro isso da literatura contemporânea, né? Porque a gente chega no autor hoje. Isso é incrível das redes, né? A gente consegue chegar tanto no autor como no leitor, né? Isso troca uma impressão, enfim. É muito bom. Muito obrigado novamente. Acabamos de conversar, então, com a escritora e professora Genevieve Faé, ela que nos brindou aqui com a prosa literária Ponha-se no Seu Lugar, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.